Bem-vindos ao podcast Cultura DevOps, o podcast para quem busca entender sobre o tema e se destacar no mercado com maior velocidade de inovação e qualidade nas entregas. Aqui discutimos através de dados e histórias reais os melhores caminhos para implantar e escalar a cultura DevOps e colher resultados relevantes com maior throughput, segurança e experiência para os seus clientes. E se você gostou do conteúdo, não deixe de compartilhá-lo em todas as suas redes sociais. Legal! Chegamos aqui à nossa quarta edição, ou quarto episódio, do podcast Cultura DevOps. E hoje tem um tema muito interessante e que para alguns é algo extremamente novo, para outros já é algo bem maduro. Aqui a gente vai falar nesse episódio sobre DevOps e mobile. E aí, será que são mundos diferentes? Caminham junto ou não caminham? E para esse episódio, temos uma convidada muito especial, que é a Letícia Nicoli. Olá! Bem-vinda, Letícia! Tudo bom? Tudo certo. Que legal! A Letícia ela é Microsoft MVP, ela também é organizadora do grupo High Five Devs e também está como Lead Software Engineer no Nubank. Certinho, Letícia? É isso mesmo? Exatamente, isso aí. Que legal! Eu conheço a Letícia aí de eventos, né? A gente já trocou algumas figurinhas. Sim. Acho que presencialmente a gente nunca se viu, né? É verdade, a gente nunca se viu. Eu Quem lembro sabe nos próximos eventos agora, né? Mais pra frente. É, isso aí. Eu lembro acho, do TDC ali na trilha design de código, alguma coisa assim. Sim, foi, verdade. Foi design de código. Muito bom, muito bom. E já fazendo um merchan aqui para um outro material que a gente tem aqui, a Letícia participou já do Deep Test, que é um material referente a um case aqui, um trabalho tanto do Nubank com da Objective sobre testes. E eu não lembro qual episódio você participou. Você lembra, Letícia? Bom, foi exatamente testes no mobile. Não lembro qual o número do episódio, se é que tem número. Vocês vão me desculpar, mas, gente, vai estar o link disponível para vocês, então tá tudo certo. É isso aí, gente. Vamos que vamos. Então, esse é um tema interessante. Eu, até antes de a gente começar a gravar, eu comentei que, para mim, é um mundo muito novo. Eu tenho dúvidas do tipo assim, poxa, mas peraí, eu estou acostumado com várias ferramentas aqui que eu uso nos meus pipelines, nas minhas nuvens, eu não sei o que mais, mas será que aqui nos dispositivos mobiles ou dos móveis tem diferença ou não tem? Eu acho que essa é a primeira pergunta para a gente começar o nosso papo aqui. Tem diferença ou não tem diferença o DevOps para um software que a gente produz back-end e front-end para um dispositivo móvel? Tem alguma diferença, Letícia? Boa. Sim, temos algumas diferenças. Eu acho que os desafios que a gente tem no mobile acabam gerando essa necessidade de utilizar diferentes ferramentas, né, no processo de CI/CD, por exemplo, nas nossas pipelines, e de como o app ele chega nas lojas para os nossos clientes, né, para as pessoas que vão utilizar o app. Então, sim, tem diferença, e acho que a gente pode ir aprofundando, né, em quais são essas diferenças que eu acho que até a maturidade, né, e os cenários ali, comparado com o back-end, né, com o front-end, acaba divergindo ali quando a gente fala de mobile, né? Então acho que dá para entrar ali um pouco nesse assunto. E aí eu vou falando aqui, Fusca, se... Tá, então, com certeza, a gente Só vai ter qualquer ideia. coisa já vai... Uhum. Qual, Boa. assim, que você percebe, assim, puxa, eu preciso falar dessa principal diferença? Que eu lembro, assim, do pouco conhecimento que eu tenho aí de desenvolvimento para Android, nossa, você já tinha uma série de situações, aqueles compiladores, aquelas questões de imagem para você testar, assim, mas entregar sempre era uma questão que eu tenho que ir na lojinha, clico lá, disponibilizo e espero um tempo, daqui a pouco está no ar. Até onde eu lembro era isso. Não sei se mudou muita coisa. E aí, do lado, coloca o DevOps. E aí, como é que fica isso? Tenho curiosidade de saber como é que é. Boa, bom ponto. Eu acho que, bom, quando a gente fala especificamente do desenvolvimento, né, a experiência já é totalmente diferente. Então, a gente tem o Android, a gente tem o iOS, né, que são tecnologias totalmente distintas, né? Pessoas que utilizam Android estão acostumadas com uma UX muito específica, com uma usabilidade muito específica, que quando você vai para o iOS é completamente diferente.
né? Então, imagina desenvolver para essas duas plataformas, né? Hoje a gente tem tecnologias cross-platform que ajudam a gente entregar apps para ambas as plataformas, mas mesmo assim é um desafio, né, muito grande, como você mesmo comentou, né? Tipo, tem os emuladores, os simuladores. Nossa, você olha para o Android, poxa, o quantos no mercado, né? Quando a gente olha quantos players a gente tem de diferentes empresas vendendo os mais diferentes devices ali, né? Então, você imagina que só a complexidade que isso gera no desenvolvimento em si, né? E depois ali também, quando a gente começa indo para esse caminho de, beleza, eu vou distribuir minha aplicação nas lojas, né? E aí, eu acho que uma das coisas que eu mais gosto de enfatizar quando a gente fala sobre as lojas, né, diferente da web, que quando a gente né, faz uma alteração, uma melhoria, quer lançar uma nova feature, vou usar o exemplo da web, né? Então, quando a gente disponibiliza isso, né, eu tenho lá meu processo super automatizado, eu consigo abrir meu pull request, ele ser mergeado, ele ser disponibilizado em produção, naquele momento, em poucos minutos, e eu consigo garantir que aquela alteração ela está disponibilizada naquele momento para todas as, né, geralmente, né, para todas as pessoas que utilizam ali o meu site. Quando a gente olha para o mobile, a situação é um pouco diferente. Então, o primeiro ponto é, legal, fiz minha alteração, fiz minha correção aqui, né, corrigi um bug, algo do tipo, vou disponibilizar na loja. Primeiro ponto é, eu tenho que submeter o app, porque ele precisa passar por review tanto da Google quanto da Apple. Esse review não necessariamente é imediato, né? Não necessariamente não, ele nunca é imediato. Então, você vai esperar ali de algumas horas a dias, né? Então, a Apple, acho que ela tem essa fama ali de demorar dias, às vezes, para revisar aquela versão que você submeteu. Então, falando especificamente aqui no Nubank, geralmente a gente espera de 1 a 2 dias, mas não é regra. Tem vezes que, sei lá, demoram 4, 5 dias e Depende da não, fila de espera ali, né? exato. E é aquilo, não tem o que fazer, né? Tipo, não tem como você falar, vai, Apple, pelo amor de Deus, libera nosso app. Assim, obviamente tem exceções, mas né, você já tem, então, aquele tempo, né, de espera que o seu deploy, né, ele não vai ser imediato. E aí, beleza, vamos supor, as lojas aprovaram, sucesso, mas aí, né, você tem que contar com os seus usuários, os seus clientes, as pessoas que têm o seu app, delas baixarem aquela versão que você disponibilizou. Então, pode ser que você tenha clientes, né, pessoas que estão com versões de, sei lá, 1 ano atrás, cheia de bug, porque foi, não quero atualizar, não vou atualizar, né? Ou não tem atualização automática ativada no dispositivo, né? Então, você pode ter feito todo esse esforço e ainda assim aquela pessoa não ter acesso àquela feature ou àquela correção que você fez. Então, é bem complexo esse, né, quando a gente olha para esse mundo do mobile, porque realmente, quando a gente trabalha com algumas features, assim, a gente tem que se preocupar muito com a ideia de feature flag, né, de remote config, porque realmente, depender, né, de review de loja e também né, dos clientes, dos usuários atualizarem o app, é complicado, né? E aí acaba sendo muito ruim, né? Às vezes tem algum problema de segurança, algo do tipo, que pode acabar prejudicando a experiência. Eu acho interessante que, acho que com a chegada do mobile, fez a gente pensar em coisas que a gente não estava mais acostumado a pensar. Algumas pessoas que trabalham, talvez que estão estudando a gente aí, já nasceram na web e viram como era fácil, né, atualizar. Sei lá, você colocava no ar, você dava um F5, estava tudo pronto, né? Você tem um domínio, né? Poxa, agora você pensar de volta, cara, vai ter um tempo de espera, de cuidado. Poxa, acho que o crescimento de feature flags tem um pouco a ver disso, né? Feature flags é uma boa prática, onde você manda lá, para quem não conhece, você manda o teu código assim com... Vou falar ifs aqui, mas são toggles, né? Ligado e desligado, e você tem um domínio de, puxa, o código passa por aqui ou não passa por aqui. Eu acho que eu tinha... Isso eu já tinha certeza. Falei, cara, toggles e flags é o caminho para você começar a burlar esse tempo de espera, que vai que dá errado uma atualização, né? Poxa, você vai lá, desliga um flag, Exatamente. ou talvez você vai ligando gradativamente. Acho que dá pra fazer isso, né, Letícia? Exato. Então, tem várias estratégias, né? Eu acho que uma dessas que você comentou, né, que é ter o liga e desliga, mas também tem a porcentagem, às vezes, que aquela feature vai estar disponível
né, para uma base ali de usuários, ou então comportamentos diferentes que você quer que tenha, de conseguir mudar realmente o fluxo ali, às vezes, que está sendo feito, né? Então, tem algumas estratégias ali que a gente às vezes até acaba chamando de remote config, né? De realmente ter essas configurações remotas para conseguir evitar alguns tipos de problema e evitar a experiência ruim, né? A pior coisa é você querer mexer numa feature ou algo do tipo e ela não funcionar como você esperava, né? Então, é uma estratégia que é bem comum aqui do lado de mobile, né? Conseguir ter essa inteligência ali em alguns fluxos do aplicativo. Mas é doido. É um desafio interessante, né? É. Eu tenho uma dúvida. Eu lembro que, nossa, no início lá, Android 4, coisas... Nossa, versão KitKat, umas coisas mais antigas. Eu tô meio velho, né, nessa história aí, eu tô meio desatualizado também. Mas eu lembro que um dos grandes desafios que tinha isso, a gente pensa em DevOps lá no ciclo, aquela imagenzinha tradicional do loop infinito, né? Tem a parte de monitoramento e operação. E um dos grandes desafios que eu sempre me via na cabeça, eu falei, cara, se eu tô colocando um app lá no Google, poxa, como é que eu vou pegar os logs, o monitoramento disso? Eu não sei se vocês passam por isso, ainda se mudou, se tem novas ferramentas, mas, cara, para mim era muito estranho, pô, como é que a pessoa vai estar usando, às vezes offline ou online? Vamos pensar que até um tempo atrás o 3G ainda era pouco 3G, e quando tinha era mais ou menos, hoje a gente já tem 4 e chegando a 5G. Mas, puxa, como é que essa pessoa estava trabalhando desconectada e como é que eu ia saber qual a situação que aconteceu lá? Sim. Não sei se vocês conseguem monitorar isso, tem alguma experiência com isso? Boa. Acho que hoje no mercado tem algumas, se não muitas, ferramentas que possibilitam com que a gente consiga fazer esse monitoramento, né, do uso de um aplicativo, tanto para questões de crash, como também analytics, né, de realmente entender o comportamento do usuário. Eu posso citar algumas aqui, né? Acho que um dos mais conhecidos, talvez, é o Firebase. Então, você consegue ter o Firebase Crashlytics, você consegue, enfim, colocar como se fosse uma SDK, né? Vai depender de cada tecnologia que você está usando para implementar o seu app, mas basicamente é uma SDK que você vai colocar no seu aplicativo e basicamente ele automaticamente ele vai começar a monitorar algumas coisas, né? Então, a gente tem o Firebase, tem o Sentry, tem o Instabug, tem o App Center, tem várias formas hoje que possibilitam isso. Então, justamente, vou falar especificamente de Crash, e depois a gente pode ir para a parte de Analytics e tal. Mas essas ferramentas hoje, elas possibilitam entender quando um app ele teve um fechamento inesperado, né, que a gente realmente chama de crash, né, tipo, o app fechou de forma inesperada, não necessariamente ocorreu um erro, né, às vezes um erro tratável, algo do tipo. Ele consegue pegar stack trace, então é bem legal. Você às vezes consegue saber tipo qual é a linha de qual arquivo que aquele erro aconteceu e conseguir simular isso às vezes, né, debugar isso internamente. Dependendo da ferramenta que você usa, você tem mais liberdade. Então tem alguns que montam a jornada que foi do usuário até aquele problema realmente acontecer. Traz informações como tipo qual era a rotação do device, porque às vezes pode ser que a pessoa estava com o celular na horizontal, estava usando ele na vertical. Às vezes, se apertou o botão de voltar, por exemplo, no Android, se estava numa 4G, se estava numa Wi-Fi, qual a versão do sistema operacional, qual é o modelo do celular. Então, hoje a gente tem... Já está bem mais... Está bem avançado esse quesito e realmente ajuda bastante, né? Foi como eu comentei no início. A gente tem uma variedade gigante de dispositivos, né? Tipo, na web a gente dá para... Eu sei que tem vários browsers e tudo mais, mas dá para contar e é algo que você consegue controlar, digamos assim. No mobile, no Android, sei lá, cada um mês está saindo um device diferente, né? Como você testa e garante que vai estar funcionando para tudo isso, né? Ou simula esse problema. Pode ser que, sei lá, no Samsung funcione, mas no Motorola não, porque os sistemas operacionais diferentes, apesar de ser um Android, né? Então, tudo isso ajuda quando você usa uma ferramenta de monitoramento para ficar mais fácil, né? Mais próximo ali do cenário ali do seu cliente, né? Do seu usuário em si. Então, a gente tem algumas estratégias hoje de ferramentas que possibilitam isso.
e também na questão de analytics, que acho que é um caso à parte, né? Tem várias outras sem ser essas que eu citei, mas de você também entender, tipo, às vezes clique de botão, se a pessoa preencheu ou não um formulário, se ela navegou de tal tela ou tal tela, qual foi o tempo de sessão, sabe? E aí você começa a tirar insights ali, né? Dependendo do seu negócio, sobre o uso, né? Tipo, eu gosto de dar o exemplo, às vezes o tempo de sessão de um aplicativo está sendo em média, sei lá, de 10 segundos. Isso vai depender do seu negócio. Se você tem um app que, sei lá, você consulta saldo de vale-refeição, talvez 10 segundos seja ok, porque tipo, a pessoa só abriu para ver o saldo. Mas quando você fala, por exemplo, de um app que você vai fazer transações, né, de um app de banco, dificilmente a pessoa vai ficar 10 segundos, né? Então, poxa, se tem isso acontecendo nesse meu cenário, nesse meu negócio, algo talvez esteja errado, né? E aí a gente vai usando as métricas e os logs e os monitoramentos que a gente faz para entender, né, o que está acontecendo. Acho interessante que, igual você trouxe já algumas vezes, essa diversidade de dispositivos, meu Deus do céu, é uma coisa extremamente complicada, né? E eu fico imaginando o quanto leva de tempo para você, de fato, pensando no DevOps aqui, poxa, vai ter ali o build, o teste ali, poxa, mas até deployar, em média, assim, quanto tempo que é? Isso depende muito do tamanho do app, né? Imagino, sei lá, um app de games aí. Minha filha estava usando esses dias, pediu para atualizar o app da Barbie, 1.2 GB. Eu falei, pelo amor de Deus, fala não, tira esse negócio daí. Sim. Mas lógico, ela baixou um monte de mapa lá que ela tá jogando e tá aumentando o tamanho do app ali dentro. Tá. Eu fico sempre pensando nisso, puxa, que legal saber que tem essa retroalimentação, que é muito importante ver no DevOps, mas também, puxa, esse cenário de teste, pô, por que tantas versões, né? Isso é complicado, né? Exato, exato. E não tem muito para onde fugir, né? Então, uma das estratégias, por exemplo, que a gente usa para garantir, porque você não vai testar, né? É impossível alguém testar para todos esses devices assim, né? Então, algumas boas práticas que geralmente a gente segue primeiro, entender qual o seu público-alvo. Então, hoje, se você entrar principalmente na Google Play, te dá ali quais são os devices que mais utilizam o seu app. Se você usa uma ferramenta, né, como Firebase, por exemplo, você consegue saber mais ou menos o seu público, sabe? Quais são os devices que são mais utilizados, qual versão do sistema operacional. E aí, a partir daí, você consegue... que aí, sim, assistam e escutem o podcast que eu gravei anteriormente, que a gente fala bastante sobre essa questão de testes, que é justamente você conseguir, a gente fala de um device farm, né? Você pode ter um device farm na sua empresa, né, e manter ele, ou você pode contratar serviços, né? A Google tem um serviço dela, a Amazon, né, a AWS tem um serviço dela, de você realmente falar, olha, eu quero executar esses meus testes automatizados em devices que vão estar em algum galpão, em algum lugar do mundo, esperando que o seu teste ali do seu app seja rodado. Então, é aquilo, juntando informações, né? Você entende quem é o seu público, quais são os devices que usam, logo você faz um setup ali de tipo, beleza, vai rodar nesses devices aqui. E aí, no seu dia a dia, como pessoa desenvolvedora, você, né, testa ali em alguns devices localmente, mas a gama ali, né, que, sei lá, sejam 30 devices ali, tanto iOS quanto Android, você consegue deixar os testes automatizados rodando e, né, conseguindo garantir que para esses, né, para essa maior porcentagem de pessoas tá tudo certo e se eu quiser também, enfim, é porque tem um custo, né? É caro rodar testes desse jeito. E eles são muito, a gente fala aqui que são os testes flakes, né? São os testes muito sensíveis, né? Então, é aquilo, né? Com parcimônia ali. Então, enfim. Eu não sei se, quando você falou teste flake, me vem o conceito de aquele teste que você roda uma vez, passou, roda a segunda, passou, na terceira, opa, quebrou, mas na quarta, acho que é um pouco disso, né? Exato, exato. Que fica meio, sei lá, meio estranho, né? Exato, porque, e ainda mais nesse sentido, né? Imagina que assim, eu estou rodando, estou mandando executar um teste em um device que, sei lá, está do outro lado do mundo e que a internet pode ter caído na hora, pode ter, sei lá, o nível de bateria pode ter diminuído, pode ter tido algum problema do próprio sistema operacional, e aí se tornou-se flake, e sabe-se lá, você não vai conseguir reproduzir de novo tão fácil, porque, né, é algo que realmente não tem como controlar muito bem.
Eu sempre achei interessante aí DevOps de forma geral. Alguém que trabalha com DevOps ele tem que ser estrategista, ele tem que pensar bem no que está fazendo, não é simplesmente ferramental, pluga lá, tal. Porque assim, uma besteira que você faz na Amazon, você deixa ligado, vai lá, consome alguns dólares e vai sair do seu bolso ou não. De repente você está querendo até testar um negócio, se você não cuidar, você deixou ligado lá, gasta, né? Então, e aqui parece que no DevOps, na parte de mobile, você tem que ser até um pouco mais estrategista ainda, tipo, pensar bem, puxa, o dado me mostra isso, então vou tentar ser mais assertivo. Não sei se estou com a ideia correta. Sim, é isso mesmo, porque realmente pode gerar um custo muito maior que a conta vai sair cara, né? Então foge do controle e já era, né? Exato. Você vai ter alguns dias para esperar, né, tal. E toda vez que a gente lança algo, é difícil você... se o cliente ficou insatisfeito, é difícil você recuperar essa confiança, é complicado. As estrelinhas no próprio... Na Store vai mostrar isso, né? Poxa, a versão tal não tá legal. Exato. É complicado isso. Legal. E em toda essa jornada, a gente está falando de várias coisas interessantes aqui. Você falou até de algumas ferramentas aqui. Eu fico curioso em saber se tem alguma coisa, ou algum movimento até de alguma coisa mais open source, alguma coisa assim que a galera tá usando. Porque do que eu conheço, assim, poxa, eu fico pensando, eu vejo como uma oportunidade de negócio, né? Pô, tem um device farm, poxa, alguém vai pagar para usar. Tipo, para usar, eu vou cobrar e tranquilo quanto a isso, mas existem projetos, alguma coisa assim que você vê que possam ser aconselhados e que são, tipo, código aberto? Não sei, uma doideira que passa na cabeça, porque é um mundo muito restrito. E toda vez que você tem algo muito restrito, você geralmente se fecha e cobra. E não tem nada de errado em cobrar, gente, porque é um negócio que alguém fez, beleza, mas geralmente alguém cria alguma coisa paralela que pode ser útil, né? Não sei se você tem alguma coisa para indicar para o pessoal. Sim, boa. Tem alguns pontos assim que podem ajudar pensando no open source, né? Ou até mesmo em ferramentas gratuitas. O Firebase acho que é uma ótima ferramenta. Eu estou falando aqui, mas basicamente tudo que eu falei você consegue usar de forma gratuita, exceto a questão dos testes. Realmente ele gera um custo e aí essa parte você não consegue lidar, porque você está... É como se você estivesse alocando máquinas, né? Então, dificilmente você vai achar isso de forma gratuita, né? Mas você tem alguns... E aí depois eu posso ajudar e pôr os links ali, porque de cabeça eu não vou lembrar o nome dos projetos, mas tem alguns projetinhos open source que tem, tipo, a lógica de como gerenciar devices, e aí, assim, né? Aí, se você quiser ter o seu device farm, ou, tipo, abrir vários emuladores e fazer como se fosse um device farm de emuladores, também daria para fazer. Então, tem alguns projetinhos que têm essa inteligência. Eu sei que emulador, simulador versus o device físico pode dar diferenças, né? Mas é uma opção. Falando especificamente de CI/CD, GitHub Actions tem lá os 1000 minutos por mês, se eu não me engano, de conseguir rodar lá os hosted agents, desculpa, porque hoje em inglês está difícil aqui. E aí dá para também montar, por exemplo, um processo, pensando especificamente no processo de CI/CD, né? Dá para usar ali o GitHub como parte do processo, construir sua pipeline desde o momento, sei lá, do seu build até, né, fazer a submissão para a loja ali, né? Tem inúmeras actions já que pessoas da comunidade fizeram, que você não precisa pensar muito, tipo, só usa e só vai. Enfim, sobre testes em específico, né, quando a gente fala, por exemplo, de Flutter, tem já algumas estratégias, né, tem os testes de widgets, que não necessariamente faz uma execução de, tipo, abrir tela, sair clicando, ele consegue comparar a árvore, né, tipo, ele olha a árvore gerada, né, do código ali, tipo, daquele widget e compara, enfim. Tem algumas outras estratégias também de, como se fossem testes de UI, só que não necessariamente fazendo a execução, assim, que também poderia ser uma opção, né, mas aí acho que vai depender de cada caso. Mas falando especificamente de coisas ali que me ajudaram, né, tô tentando responder em partes, Fusca, essas perguntas tranquilo, aí. Tranquilo, aqui a gente tá trocando ideia e vamos trazendo os conteúdos.
Mas, assim, e acho isso muito doido, assim, por muito tempo, eu já venho trabalhando com Mobile DevOps faz um bom tempinho, assim, e não é tão fácil achar conteúdo sobre isso, sabe? Principalmente porque eu subentendo, e essa é uma interpretação minha, Letícia, que muitos aspectos é do tipo, só aceito que é ruim e vou fazer assim. E aí, tipo, algumas coisas você vai achando, e tipo, não, uma pessoa tentou automatizar isso e deu bom, outra pessoa deu para automatizar isso, mas é porque realmente é muito doloroso, tipo, até para você conseguir automatizar, né, é difícil, né? Eu esqueci de comentar aqui, mas eu faço parte de um time chamado Mobile Platform aqui no Nubank, e o nosso time, né, entre tantas coisas que a gente faz aqui, uma das coisas é conseguir empoderar e facilitar esse processo, né, de experiência de desenvolvimento. Então, tipo, é o nosso time que sofre, né, a gente tem um processo de release train 100% sem interação humana, assim. Então, tipo, realmente a gente tem um momento que é o app, as pessoas são mais de 300 pessoas contribuindo no mês, imagina, conseguir lidar com todos esses PRs entrando e submeter o app na loja, tudo manual, né? Então, a gente tem um processo automatizado, foi doloroso para fazer isso. Enfim, a gente pode fazer um tema só sobre release train aqui, porque tem Uhum. assunto até para É, uma hora ali, mas, tipo, realmente é doloroso e você não vê tantas empresas, e principalmente times menores, né, que não, empresas menores que não necessariamente conseguem ter um time dedicado a criar essas ferramentas e empoderar a engenharia, realmente acaba ficando naquele ritmo mais doloroso de, às vezes, ter uma pessoa que é o release manager, que vai ser a pessoa que submete, e a gente brinca, se a pessoa ficar doente, ferrou, né? Não vai ter, é. não vai ter a release da semana ou do mês, enfim. Mas foi um período ali Vocês, que eu achei difícil vocês, achar conteúdo. Opa, vocês pode falar. criaram bastante situações, né? Que nem você falou, esse time ele provê a melhorar a experiência do Dev Experience, vamos dizer assim. Isso, E eu imagino assim, que nem você falou, 300 pessoas mexendo no código não são 300 PRs, eu imagino que isso é muito mais, né? Porque muito mais, se cada um comitar uma vez por dia, já fica uma release exato. bem grande, assim. Só para dar uma base ali, tipo, por semana, mais ou menos, são uns 130 PRs entrando, por mês, uns 400 e poucos PRs. Então, assim, e ao mesmo tempo, às vezes, né? A gente tem algumas estratégias das nossas pipelines serem inteligentes e também porque, tipo, imagina, vai ter pessoas tentando mergear a PR no mesmo momento, né? Então, como você garante que, sei lá, a pessoa não tenha que ficar toda vez atualizando a branch dela porque entrou, sei lá, 5 PRs, coitada, a pessoa vai ficar o dia inteiro, tipo, atualizando o branch para conseguir mergear, fica aquela socorro Deus, precisa mergear primeiro, né? Então, a gente tem algumas estratégias para garantir que essa experiência seja mais fluida, né? E dar essa autonomia para as pessoas de realmente, tipo, beleza, processo aqui, meu check de PR falhou, beleza, eu consigo ler o log e resolver o problema que está acontecendo, sabe? E automatizar o que dá para ser automatizado, né? Para evitar que realmente precise de uma pessoa tomando conta. Mas é um trabalho ali que demanda tempo, demanda bastante tipo, pessoas ali dedicadas para isso, né? Eu gosto de mencionar que todo o trabalho de DevOps, assim, a gente faz para criar mais coragem, né? Só que para fazer, ou seja, para você soltar uma versão, você crescer a organização, igual você Sim, comentou aqui, de quantas pessoas comitando, pull requests abertos por semana. E, puxa, eu tenho que ter coragem de soltar uma versão. E como que você faz isso? Com investimento. Assim, se sim, eu quero, de fato, ter um DevOps, eu preciso investir. E aí, e investir numa cultura, né? De fato, onde todo mundo vai estar seguindo, você cria os sim, guidelines lá, as regras, e de fato tem alguém mantendo, não necessariamente só uma pessoa fazendo o DevOps, mas é muito mais exatamente. você tendo a governança. Eu acho que é um pouco disso que esse time deve fazer também, né? Manter essa governança, né? Sim, sim. E a ideia é que não nosso time não é o time, né, que tem aquele mito de, tipo, o time é o dono do DevOps, é, tipo, a pessoa que vai... Gente, pelo amor de Deus, não, É não só, somos... só aquele time, o DevOps, não é isso não, né? né, não, pelo amor de Deus, tem todo um processo, né, e se for parar para ver, tem... aqui dentro a gente tem os times de plataforma, então tem times que cuidam especificamente para a parte de observabilidade,
outros que cuidam para a parte de orquestração de Kubernetes, de custos que a gente tem da AWS. Então, realmente é tipo uma junção de times ali que estão ali como uma fundação para habilitar a engenharia, os times de produto a entregarem, né, e se sentirem produtivos e independentes ali para tocarem as coisas, né, que realmente vem a ideia da cultura e não, né, de tipo a gerar essa dependência ou ter essa função específica de uma pessoa, né, ou um time assim de forma geral. Então, enfim. Mas eu lembrei, Fusca, tava tentando lembrar um livro aqui, que eu achei muito bom, e fica a dica para quem quiser entender assim, um pouco mais sobre mobile, e aqui o livro ele vai um pouquinho também falar um pouco sobre desenvolvimento mobile, mas ele fala bastante sobre DevOps, sobre essa cultura, né, de como ter isso ali mais próximo, né, da sua empresa, do seu time, que chama Building Mobile Apps at Scale. Vou depois a gente põe o link também para a galera conseguir acessar, mas é um livro bem legal porque ele traz vários aspectos, desde o aspecto de release train, de monitoramento, de on-call, por exemplo, né? Então tem várias coisas ali que eu acho muito massa. E a pessoa que escreveu, ela foi algo colaborativo com várias grandes outras empresas. Então, tem o pessoal da Uber, tem o pessoal da Bitrise, tem o pessoal da... Esqueci, não vou lembrar o nome de todas as empresas, não vou nem tentar falar o nome de todas as empresas, né? Mas, enfim, são grandes empresas que realmente têm desafios, ver que, às vezes, resolvem da mesma forma ou acabam construindo ferramentas internas, assim, é muito doido isso, de ver também... né, esse investimento que algumas empresas fazem de criar algo do zero, porque realmente que tem pronto não necessariamente, né, tem no mercado não necessariamente atende à escala, assim. Então dá uma visão bem legal esse livro, assim, para se inserir mais no texto de mobile DevOps, assim, depois tentem ler esse livro, assim, porque realmente vale muito a pena. Legal, excelente dica. E depois a gente vai deixar aqui nas descrições aí, mas vamos consultar e estudar esse material. Muito bom, muito bom. A gente falou de várias coisas bem interessantes aqui, Letícia. Eu não estou anotando muito, não, para não fazer muito barulho aqui, mas assim, depois até eu vou escutar aqui, ver novamente, mas assim, são vários desafios, eu acho que você já passou nessa tua jornada com DevOps Mobile. Me parece, assim, eu posso até já estar julgando essa questão da integração com tantos times, né? Talvez esse seria o maior desafio ou não? Assim, o que você viu? Assim, ou, puxa, é mais difícil a gente lidar com o incerto, com as lojas. Tem alguma coisa, se você pudesse colocar numa balança, qual que é o maior desafio assim, que você já teve que enfrentar? Olha, o maior, foram vários, assim. Então, beleza, vamos nos vários. Beleza. Vamos nos vários, assim, vou tentar pegar talvez os que vierem Pega uns primeiro. 2, 3 aí, vamos lá. Acho que o primeiro ponto foi um dos que você comentou, que é a questão de lidar com muitas pessoas contribuindo para um mesmo aplicativo, e no caso específico do Nubank, a gente usa estratégia de monorepo. Então, basicamente, para dar contexto, quem não conhece monorepo eu tenho apenas um repositório, e esse repositório contém todos os projetos referentes ao app. Então, eu tenho isso tanto para iOS quanto para Android. Então, imagina que é um repositório só que tem as duas stacks. E aí, né, como a gente teve esse período né, e a gente está nesse período ali de migração, né, de caminhar ali para o Flutter, o repositório ele é uma sopa de tecnologias. Então, a gente tem Swift, Java, Kotlin, Objective-C, Flutter, né, Dart por conta do Flutter, tinha coisas ainda até um tempo atrás de React Native. Então, assim, imagina lidar, né, tipo, gente, como eu build o app tendo tudo isso de stack, tipo, socorro Deus, né? E como a gente faz, às vezes, né, fazendo ali o paralelo. Pô, eu tenho várias pessoas contribuindo, a stack é complexa, como eu faço para ter um feedback rápido sobre se aquela alteração que a pessoa fez realmente está tudo bem, pode seguir para o merge, ou não, está quebrando algum teste, ou tipo, está quebrando o app, ou algo do tipo. Então, a gente teve vários desafios, e ainda tem, né, que o Nubank vai crescendo e né, a gente vai tendo novos desafios, mas um deles foi como a gente consegue
ter essas respostas mais rápidas para a pessoa engenheira, né? Então, as nossas pipelines, e entrando um pouco mais a fundo nisso, elas entendem de, por exemplo, poxa, a pessoa fez a alteração no Flutter. Não faz sentido eu rodar os checks de PRs que estão ali do lado do iOS, do Android. Quando eu falo iOS e Android, falo no quesito linguagem mesmo, tipo, as coisas que estão escritas em Java, em Kotlin, em Objective-C. Tipo, não faz muito sentido rodar esses checks, porque a pessoa realmente mexeu naquilo, né? Ah, a gente tem mais de 500 pacotes no aplicativo. Eu vou rodar os testes de todos esses 500 pacotes, sendo que eu alterei um. Tipo, faz sentido? Então, a gente olha para a árvore de dependências do pacote para ver o que aquele pacote ele afeta e rodar os testes só referentes àqueles pacotes, né? Então, ao invés de rodar testes de 500 pacotes, possivelmente eu vou rodar de 3, dificilmente vou rodar muitos, né? Porque a alteração do time vai ser naquele contexto do time, né? Dificilmente vai ser algo comum que vai mexer em todos, né? E se mexer, tudo bem, mas a diferença é, ao invés de eu gastar, sei lá, 40 minutos de pipeline, eu tenho 5 minutos de pipeline. Tipo, essa é a diferença. Né? Então, a gente começa a ter mais essa agilidade, tanto nisso também quando a gente vai fazer as nossas releases, né? A gente não revisa, tipo, os PRs é assim, a gente tem a data do release candidate. Os times de produto se organizam para os PRs entrarem naquele dia. Não tem ninguém que vai olhar e falar, vou fazer a validação da versão. É tipo, não, os times validaram, se eles mergearam um PR é porque está pronto para ir para produção. E a release sai. A gente fala, o trem sai. Ele é o monotrilho, é tipo, vai sozinho e é isso. Ele vai sair, quem entrou, quem não entrou, na próxima semana entra. E aí a gente vai para as estações ali e vai fazendo o rollout, assim. Então, tem essa, acho que, respondendo, né, para mim, acho que um grande desafio foi realmente trazer uma boa experiência para todo esse processo que é complexo, dada a quantidade de stacks, de pessoas, de contribuições, e ter, né, releases rápidas, né? Então, a gente tem release toda semana, sai uma versão para os nossos clientes. Então, acho que esse foi um dos principais desafios. Acho que o outro desafio grande também é em relação a quando tem problemas dentro do app que você tem que fazer hotfix. Né? Então, imagina assim, Fusca, deu um problema que eu preciso mexer no binário do app. Eu tenho que passar pelas lojas, review. E aí você fala, pô, mas sei lá, o app não está abrindo para um cenário específico. É triste, porque você fala, se você não tiver feature flag, se você não tiver um remote config, como você garante? Tipo, você vai estar evitando que a pessoa acesse o seu aplicativo porque ela atualizou o seu app. Tipo, e ela vai ter que esperar até sair outra versão. Dessa Não tem reatividade ali downgrade, né? exato, não tem. Aí é um bom ponto, né? Tipo, na web a gente consegue fazer rollback. A gente consegue fazer rollback e tá tudo bem. No mobile a gente não consegue. Se a pessoa baixou aquela versão, é isso. É isso. É triste, porque não tem como falar. Vou desinstalar automaticamente a versão, né? E pôr a versão que estava funcionando. Não existe, assim. Então, é uns desafios que realmente são bem específicos do mobile, assim, é bem complexo. Imagina, alguns dias fora do ar, até um tempo atrás, alguns anos atrás, bem que não tinha um tamanho que tem hoje e tal. Gente, é inconcebível ficar fora do ar, né? Sei lá, uma ocorrência, sei lá, não tem como, né? Pequeno, de alguma maneira, assim, existe um apego dos clientes, né? E já vai na rede social, então, assim, o impacto disso é algo incalculável, né? Ficar fora do ar. Hein? Então, tem como existir, mas eu acho muito legal esse lance da confiança, né? Gente, você cria maneiras para tentar travar, mas se o time já fez os PRs, as validações, gente, por que não entrar no trem e o trem vai sair? Eu confio, né? É isso, eu tenho maneiras de tentar dar um rollback, né? No mobile, mais ainda. Exato, e ainda mais olhando, né, quando você tem muitos times imagina ter pessoas específicas tentando validar, tipo, 130 PRs que entraram, né, e às vezes de coisas que não necessariamente tão públicas ainda, enfim, é muito difícil, assim, conseguir manter isso, né. É isso aí. Então,
Uma das nossas listinhas aqui de perguntas que eu tinha para fazer, a gente já foi trocando ideia, que era essa questão do tempo das lojinhas responderem, né? Aham. Você já foi comentando assim, poxa, ó, a gente vai tentando criar algumas estratégias, né? Mas essa pergunta, na verdade, eu peguei um dia, alguém perguntou para mim, poxa, que eu trabalho com Agile Coach, né? Aí a gente fica falando muito desses negócios de lead time, cycle time, essas métricas e tal, que a gente gosta de falar, ainda mais se é kanbanzeiro, né? Daí o pessoal já mandou assim, pô, mas espera aí, eu quero reduzir o lead time da lojinha. Eu falei, cara, não tá na nossa mão. Aí eu sempre fui falando, tenta prever o estrago antes. Eu não sei se é muito nessa linha, ou tem como diminuir o tempo da loja. Vocês já fizeram alguma coisa mágica, assim, não sei. Tem alguma É, dica pra galera, assim? Porque às vezes a pessoa tá é. precisando disso. O meu conselho muito era, investe muito no teu ciclo de desenvolvimento, cria Uhum. etapas de validação o mais cedo possível, automatiza, sei lá, check styles e tudo que você Sim, puder, aumenta a sua cobertura de testes e investe, gaste tempo nisso, porque você não tem muito o que fazer. Se foi, exato. já era. É essa linha de raciocínio mesmo, assim, acho que em relação à loja não tem muito o que fazer, né? Eu acho que a gente realmente não tem controle sobre o tempo que cada uma delas, tanto a Google quanto a Apple, levam para conseguir analisar. E aqui eu tô falando porque às vezes tem a assistência, tipo, não, tem os apps privilegiados, tipo, a gente passa pelo review da mesma É a forma mesma coisa, né? e sofre da mesma forma quando às vezes é rejeitado o app porque querem saber mais informações ou demora um tempo de review, a gente sofre do mesmo jeito. E aí acho que as estratégias que a gente pode ter é realmente antecipar, né, esses possíveis problemas. Então, tarefas que são manuais, tentar automatizar, testes, super importante, né, ter ali um monitoramento, né, que seja efetivo, de que o seu time, né, consiga acompanhar, né, que não seja, eu falo assim, às vezes a gente pega pelo excesso, às vezes, de alertas, por exemplo, aí você tem tanto alerta que você nem fala, não, é assim, né, tá mal configurado, é assim, nem esquenta e deixa passar, né, então, acho que tem uma série de coisas ali do desenvolvimento realmente que são importantes conseguir ter um fluxo, né, mais robusto ali para realmente tentar diminuir o que dá para diminuir nessas coisas que a gente consegue controlar e na loja realmente meio que aceitar que vai ser mais demorado. Uma estratégia que a gente usa aqui, né, que eu falei do release train, é realmente ter esse processo de como se fosse um trem mesmo. Então a gente tem a janela de release candidate e a gente segue uma agenda, né? A gente fala que é a agenda do trem. Então, vou dar o um exemplo de como é aqui. Na quarta-feira, a gente tem a Release Candidate, é uma versão que ela vai ser a escolhida. Então, se você mergeou no seu PR até lá, que bom, ou não, que bom, enfim, cortou ali, vai ser aquela versão. Essa versão, ela fica disponível para as pessoas que trabalham dentro do Nubank até a sexta-feira. Então, fica quarta, quinta e sexta, porque, obviamente, a gente usa no dia a dia e são várias pessoas no Bankers, então, se tiver algum problema, possivelmente a gente consegue pegar também só de usar, né? Na sexta-feira, essa versão é disponibilizada para os clientes que optaram pelo programa de beta, e aí também fica ali um tempo, né, deles usando, enfim. E aí, nesse mesmo dia, né, e tudo que eu estou falando é tudo automatizado, tá? Nesse mesmo dia, a gente faz a submissão também para as lojas. Porque a gente faz na sexta-feira, porque dado que não dá para fazer nada, a gente tem o final de semana, né? Tipo, então o final de semana, né? As pessoas descansam, aproveitam seu momento e deixa lá o app em review. E tem funcionado super bem, a gente submete na sexta. E aí é quase sempre, não é regra que é sempre, tá? Porque já aconteceu várias vezes de não ser, mas geralmente na segunda-feira a gente já tem o app aprovado, tanto na Apple quanto na Google. Então fica esse período ali em review / disponível para os nossos clientes beta. E aí, na segunda-feira, então, né, se tu tiver certo, não tiver nenhum alarme estourando, nenhuma reclamação aparecendo, algo do tipo, a gente começa a fazer o rollout dentro da loja. Então, a gente solta ali para 1% na segunda-feira, 2% na terça, 5% na quarta, e na quinta, a gente solta para 100%.
tem uma diferença de 5 para 100, porque 5% hoje já representa um grande número de usuários. Então, se realmente tiver algum problema, com 5% a gente já consegue pegar e conseguir resolver. Mas, né, a gente então faz tipo 5% deu tudo certo, 100% é isso aí, versão disponível para todas as pessoas na loja. Mas é assim que a gente funciona, e aí, pelo que você viu, tipo, vai encavalando. Então, ao mesmo tempo que eu tenho um app indo para 100%, eu também já tenho uma nova versão que ela já está saindo para a próxima semana. Então, é assim, a gente consegue ter uma dinamicidade contínuo ali. mesmo, né? Exato. Muito interessante. Excelente estratégia. Muito, muito, muito bom. Eu que sou um Nubanker, né? Então, assim, fico feliz em ouvir tudo isso. Falar, que legal, isso acontece e tal. Eu lembro quando o Ale Freire, na época, ele tinha me chamado, fui visitar aí e tal. Ele tava aí na época. Foi legal ele mostrar uma série de coisas. Assim, a gente faz isso aqui. Nosso cantinho do mob. Ele não deu tantos detalhes do DevOps, assim, porque, sei lá, ainda não tava tão maduro assim. E acho que mudou também bastante, né? Foi evoluindo, isso. né? Sim. Eu lembro quando eu fui, era 2015, acho. Nossa, faz então tempo. tá bem diferente. Nem sei se é 15. Sei, alguma. Mas era uma coisa que evoluiu bem legal, assim, foi interessante. Show de bola, Letícia. Muita coisa legal você trouxe pra gente aí. A gente tá chegando aqui nos finalmente. Eu não sei se você quer deixar alguma mensagem final, falar um pouquinho aí, puxa, o que você tem produzido, de repente você tem blog, LinkedIn, alguma coisa assim. Esse é o seu momento, pode falar o que você quiser, fique à vontade. Então, como que o pessoal te encontra aí, Letícia? Olha, LinkedIn, Twitter, vou deixar as minhas redes disponíveis também. Adoro falar sobre isso, sobre esse assunto, então quem quiser trocar ideia, me procurem. Tem algumas conteúdos já preparados sobre Mobile DevOps também, que eu posso deixar o link disponível, dando um contexto específico do Nubank, mas também um contexto mais geral de coisas que a gente deveria se preocupar e às vezes a gente não se preocupa. Então, acho que é bem legal é quase um TLDR, assim, de coisas que a gente deveria se preocupar e não se preocupa. Então, vou deixar disponível. O livro eu realmente indico muito. E aí tem um fator bem legal, que em novembro vai acontecer um evento na gringa, vai ser online, chamado Mobile DevOps Summit, organizado, se eu não me engano, eu acho que é a Bitrise que está organizando. Deixa eu só confirmar, para eu não falar besteira, né? Porque é a Bitrise, tá tudo bem. A Bitrise está organizando esse evento, e vai ser online, então vai ter, tipo, diversas empresas falando sobre esse assunto. Tipo, acho que vai ser bem legal, assim, quem quiser se inserir mais nesse mundo, ver o que outras empresas estão fazendo. Esse evento ele é gratuito, então, acho que é uma puta oportunidade para conseguir, né, se familiarizar, ou já quem já trabalha com isso também, ganhar, né? Sempre muito bom, sempre tem coisas novas para aprender. E acho que vale super a pena, assim, participar, porque realmente promete, assim, eu fiquei bem empolgada quando eu vi que vai rolar um evento específico sobre isso. Que legal, 10 de novembro de 2022, não percam uma excelente dica. Tá aqui, a gente vai deixar as descrições, o link aqui para você se inscrever, e show de bola, excelente. Letícia, muito obrigado, um papo incrível aí, muita coisa legal para aprender. Quem não conhecia nada do tema já começa a entender das dificuldades, dos dilemas que acontecem, e quem já estava na área, acho que deu para aperfeiçoar algumas coisas, hein? Justo. Muito Boa. obrigado, Letícia. E quem sabe agradeço. Voltaremos aí com outros temas aí. Deu para ver que a gente falou bastante de teste. Acho que o pessoal precisa perceber, né? DevOps sem teste é uma loucura, meu Deus do céu. Sim, A gente começou a falar bastante. É isso aí. Aqui a gente falando de React, né? Você quer pôr DevOps? Mas espera aí, sem teste você só vai entregar mais coisas mais ou menos, para não falar outras coisas no ar, né? Então, complicado. É isso aí. Beleza, gente? Boa. Então, encerramos aqui. Esse é o quarto episódio do nosso podcast e em breve voltaremos com mais novidades. Grande abraço, pessoal, e até a próxima.